Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Porque o que Deus vê como prosperidade é a família. Então, quando Deus ele fala, o mais próspero é aquele que mais gerou. Entendeu? Esses são os mais prósperos. Então, a prosperidade nunca esteve, nunca estará em coisas. Nunca é material. Nunca está em coisas. A prosperidade está em pessoas. Um local onde tem muitas pessoas é um local próspero. Um local onde tem muita riqueza, muito bem material, não é um local próspero. Onde se tem muito recurso, não é um local próspero. Entendeu, irmãos? Mas onde se tem muitas pessoas, ainda que não tenha recurso algum, é um local próspero. Por quê? Porque a prosperidade está nas pessoas. Um local de bênção é um local onde tem o quê? Pessoas. Aí é um local de bênção. Ainda que não tenha recurso algum, pessoas ali estão passando dificuldade, estão passando necessidade, estão passando problemas de doença, de problema, qualquer tipo de problema que se possa enumerar. Mas tem pessoas? Tem. Então é um local onde Deus está se revelando, irmãos. É ali que Deus está se revelando, se movendo, movimentando. Porque nós, os humanos aqui, nós tiramos o foco daquilo que é a realidade e colocamos o foco em algo que não é a verdade de Deus. É algo que nós imaginamos ser a verdade de Deus. Então, quando eu comecei a ir na igreja e eu comecei a ter contato com a teologia da prosperidade da igreja, eu comecei a perceber que eles estavam totalmente ignorando aquilo que é a vontade de Deus para pregar uma vontade humana dentro daquilo que é a proposta do que os homens querem ouvir e se alegram ouvindo e se alegram crendo. Esse tipo de pregação, esse tipo de revelação, esse tipo de palavras que eles estavam ali pregando. Então, a igreja, que é uma igreja próspera, para muitas pessoas é uma igreja que tem riqueza, tem recurso, não é? Aí você percebe, estudando, que você vai vendo o que está acontecendo. Vamos pegar assim, ó, a África é um país miserável, né, irmãos? É um país muito pobre na questão da matéria, na questão de coisas. Eles não têm recursos financeiros. A maioria ali tem o mínimo, tem a escassez total. Mas é um país que tem muitas pessoas. Aí você vai para a Inglaterra, por exemplo, é um país que tem muitos recursos, muitos recursos. É um povo bastante, financeiramente, assim, bastante abastado. Só que você pega as crianças da África e as crianças inglesas da Inglaterra, por exemplo, e você começa a fazer uma comparação no modo de ensinamento deles. E aí o que a gente percebe é que muitas pessoas estão pegando as crianças dos colégios da Inglaterra e levando para passar um tempo com as crianças lá da África. Para que eles estão fazendo isso? Para ensinar para eles o que é de fato prosperidade, para ensinar para eles de fato o que é o valor humano. Porque uma pessoa, quando ela tem de tudo, ela quer um celular, ela tem. Ela quer uma roupa, ela tem. Ela tem, não tem problema nenhum com necessidade. E ela é instruída, ela tem a capacidade dos recursos, mas ela não tem a convivência do dia a dia, do que é você experimentar uma doação humana, um calor humano, experimentar o que é a dificuldade humana, a doação pelo próximo, a partilha pelo próximo. Então, essa pessoa tende a ter muitos problemas futuros, porque ela não tem uma base, ela não foi ensinada na base, ela não foi ensinada no dia a dia. Ela viveu uma ilusão. E aí, então, por que os colégios estão pegando crianças de um ponto, colocando para viver com crianças de outro ponto, para que eles enxerguem a realidade? E por que não faz ao contrário? Não pega as crianças lá da África e trazem aqui para a Inglaterra? Porque a referência está lá na África, não está na Inglaterra. A referência não está no ter. A referência sempre foi no ser.
E aí a dificuldade aparece e ela só pode ser resolvida quando nós trazemos para o ser aquilo que está colocado no ter. Então, a prosperidade de Deus é crescer, multiplicar, frutificar e encher a terra. Só que a gente tem um outro ponto, irmãos. A maioria das pessoas, ela entende que ela está aqui para se encher da terra, não para que ela encha a terra. Igual eu estava ouvindo no começo aqui o irmão Serginho falando assim, uma pergunta que ele fez: como que eu vou poder ajudar alguém se eu estiver num leito, se eu estiver numa cama? E eu não vejo nenhuma dificuldade, irmão, de você estar num leito, numa cama, de você poder ajudar alguém ali do leito e da cama. Talvez você ajude muito mais pessoas dentro de um hospital, numa cama, do que fora do hospital fazendo as coisas do seu dia a dia. Eu, quando eu estive internado por 7 dias para fazer uma cirurgia da minha mão, eu pude ajudar muito mais pessoas do que eu ajudava de cima de um púlpito de dentro de uma igreja. Porque ali as pessoas, elas estão num estado onde elas ouvem. Elas estão num estado onde elas estão próximas de Deus, por causa das dificuldades, por causa dos problemas, por causa da dor, por causa daquilo que ela está enfrentando ali, de problema de saúde. E eu tive internado também para fazer a cirurgia da coluna, só que ali eu não tive contato com pessoas. Eu vi a diferença entre você estar dentro de um hospital do SUS para fazer uma cirurgia e dentro de você estar dentro do hospital da Unimed, onde tem os recursos. Onde tinha os recursos, eu não pude revelar nada, não tinha pessoas comigo, estava sozinho. Quem estava comigo era minha esposa ou minha mãe. E quando eu estava no SUS ali, quando eu estava no hospital com menos recursos, com menos coisas, o que aconteceu? Eu pude revelar mais. Então, de cima de uma cama, você pode revelar muita coisa para as pessoas que estão ali, para o enfermeiro, para o médico, para a pessoa que está no quarto do seu lado. Então, é dessa forma. Não existe desculpa. Não existe desculpa. Nós não somos desculpáveis, entendeu? O que está faltando para nós é assumir a responsabilidade de nós entendermos que no onde de Deus, estará os quens de Deus. Então a gente não tem que ficar preocupado com a nossa saúde, se eu vou ter saúde para revelar, eu não tenho que ficar preocupado com o meu recurso financeiro, se eu vou ter condição financeira para revelar, eu não tenho que ficar preocupado se eu vou ter um trabalho amanhã para poder revelar, entendeu? Porque o que é de Deus está pronto. Deus já deu todas as condições, já operou em nós de maneira com que a gente tenha toda a condição de revelar, só que muitas vezes nós estamos fazendo isso que os irmãos colocaram aqui, julgamentos, porque nós sempre aprendemos a viver, a decidir a vida dentro de um certo e de um errado, e nunca dentro daquilo que é a verdadeira expressão da vontade do Pai, a verdade, a árvore da vida, como nós chamamos aqui. Então, entendendo essas coisas, irmãos, a gente vai crescendo dia após dia. O crescimento, ele é paulatino. Não que eu já tenha alcançado, mas eu sei onde está o meu alvo. Então, quando eu sei onde está o meu alvo, é para lá que eu tenho que olhar. É de lá que eu tenho que extrair a revelação para o meu dia a dia. É de lá que eu tenho que pegar a referência. É de lá que eu tenho que mostrar para aqueles que ainda não conhecem onde está a revelação de Deus, onde está ali o que é o correto de Deus, o que é a vontade de Deus, o que é o verdadeiro da parte de Deus. Eu acho assim também que é uma dificuldade muito grande para as pessoas entenderem que a verdade não tem a ver com o certo e a verdade não tem a ver com o errado. Isso talvez seja a grande dificuldade para as pessoas entenderem a vontade de Deus. A humanidade mostrou isso desde o princípio. Desde o princípio. E hoje as pessoas ainda têm dificuldade com isso. Eu creio que se você não se abrir para esse entendimento, você não vai alcançar aquilo que Deus tem preparado de verdade, que é o espiritual, que o Serginho tanto falou aí, que ele também se preocupa muito com alcançar esse espiritual, sendo que ele já é esse espiritual, e nós deveríamos estar tentando agora nos humanizar, irmãos. É isso que a gente precisa fazer, aprender a nos humanizar, esquecer que a gente precisa ser espiritual.
Nós não precisamos ser espiritual, você não precisa ver pelos olhos de Tandera o que vai acontecer lá na frente, a gente não precisa ver. Por quê? Porque nós já temos a certeza do que aconteceu no passado, de quem nós somos. Então, isso, quando eu sei quem eu sou, o futuro não me importa mais. E é difícil para as pessoas entenderem isso, porque eu sei de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu estou indo. Eu sei para onde eu estou indo. Então eu não tenho que ver para onde eu estou indo, eu já sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde a vida, que é Deus, que é esse fôlego, que é esse espírito está me direcionando, para onde ele está me levando. E agora a única coisa que eu preciso fazer é: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa aprimorar, deliciar, curtir, viver, me deliciar desse processo de vida que o Senhor me submeteu. É isso que eu preciso aprender, irmãos. Eita glória! Eita glória! Já me respondeu tudo. Glória a Deus. Amém, irmãos. Esse irmão é uma benção. Amém, irmãos? Vocês entenderam aí? A minha... Assim, o meu ponto de vista é esse, tá, irmãos? O que eu tenho estudado, eu tenho tido um pouquinho de tempo para estudar, e cada vez mais eu quero poder passar isso para as pessoas, para que eles, de fato, possam viver a grandeza de Deus na vida deles. Esse Deus nosso, ele é tremendo, irmãos, ele é tremendo, só que nós não temos vivido para responder aquilo que é o melhor de Deus, aquilo que Deus preparou para nós de antemão. Quando eu entendi, né, irmãos, que a obra de Deus em relação à humanidade, ela não foi feita, ela não foi concluída, ela não foi realizada dentro da história, como muitos pensam. As pessoas pensam que a salvação aconteceu quando Jesus morreu naquela cruz, naquele dia fatídico de uma sexta-feira, às 3 horas da tarde, que o céu escureceu, o terremoto fendeu a terra, o véu do templo se rasgou. As pessoas acham que foi ali que foi o resultado daquilo que foi a obra de Deus, naquela cruz. Só que não foi ali, irmãos. E para entender isso, você tem que ser mente aberta. Você tem que entender o que o apóstolo Pedro pregou lá na sua primeira carta. Ele que teve essa revelação de Deus. Você tem que entender o que ali está escrito. Se nós tivéssemos condição de minuciosamente examinar cada versículo daquela carta e meditar naqueles versículos, você veria que a nossa participação aqui era tão perfeita, ela está tão dentro daquilo que é a proposta de Deus, a sincronia de Deus, aquilo que está dentro da harmonia de Deus, que Deus preparou tudo, Ele cuidou de tudo, Ele preparou de uma forma com que a gente possa viver assim, coisas extraordinárias, só entendendo a nossa origem, a nossa natureza e o destino que Ele está nos conduzindo. Já era para a gente ficar tranquilo, irmãos, só para entender isso. Porque o cordeiro foi morto, segundo o apóstolo Pedro, antes que houvesse mundo. Antes da formação do mundo, o cordeiro já doou a vida dele por nós. E quando nós entramos no mundo, nós já entramos de que forma? Para ver se ia dar certo, para ver se nós faríamos o que era certo, para ver se nós faríamos o que era errado. Deus estava experimentando a humanidade, Deus estava querendo saber o que o homem faria de bom ou de mal, para ver se lá na frente ele julgaria, lá na frente ele daria uma sentença, lá na frente ele executaria a sentença dele. Então, esse tipo de entendimento é de quem não entende o que foi feito por nós antes de nós existirmos. Então, a pessoa que não entende isso, ela está vulnerável naquilo que é o certo e o errado. Ela está vulnerável nas suas necessidades, ela está vulnerável naquilo que é o recurso. Então, ele vive coisas e não vive pessoas. Prosperidade é pessoas, prosperidade é você estar gerando vida, isso é prosperidade. Quanto mais você gera vida, você prospera. Quanto mais você gera riqueza, isso não significa que você está prosperando, porque prosperidade não é riqueza. Então, as pessoas, elas deixam de viver pessoas para viver coisas.
E o correto seria deixar de viver coisas para viver pessoas. Isso seria o correto. Amém, irmãos? Tudo que nós ouvimos, assim, se você botar algum vídeo para ouvir, alguma explicação, vai totalmente contrário do que o irmão Arlindo está falando, né? A pessoa ainda se acha que tem entendimento, porque ela... Como melhorar, prosperar a vida, né? Vários vídeos, assim, ensinando e tal, né? Para você ter bens, né? Sim. E não ver com essa visão aí. E não ver com essa visão, viu, Marlino? Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Grande regozijo. E trouxe uma grande alegria ter ouvido isso aí que o irmão explanou aí. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Isso é de fato libertador, né, irmão? Porque isso aí é essência. Nisso aí está a verdade, entendeu? É nisso que está a verdade. É no conhecimento. Por isso que quando a gente fala assim, irmãos, olha, ó, sinceramente com os irmãos aqui, tem gente que nos julga, me julga, né? Porque eu que falo. Quando eu falo assim, Deus não tá nem aí pro nosso certo e pro nosso errado, irmãos. Isso é pesado que eu tô falando. Isso é muito pesado. Mas tem gente que não entende isso de jeito nenhum e não vai entender isso de jeito nenhum. Mas isso é tão libertador, é tão real, é tão verdadeiro, que aqueles que entenderem isso, irmãos, eles vão viver coisas extraordinárias. Mas não dentro do místico. Igual, pelo que eu escutei o irmão Serginho falar, ele gostaria de entrar no místico da religiosidade, para ver coisas, né? Para ver lá na frente resposta, para ver o poder de Deus. Não é para isso, irmãos. Nós somos essa revelação. Simples, simples, cada um de nós aqui, corpo, alma, espírito, na simplicidade, nosso trabalho, nosso dia a dia. Você não precisa de espada de fogo, você não precisa de anjo, você não precisa de arcanjo, de querubim, de serafim, de ver o extraordinário acontecer, você não precisa de ver gente voando, você não precisa de ver bola de fogo do seu lado. Isso aí é coisas que foram implantadas na mente daqueles que gostam do místico. Porque o nosso Deus, ele é uma realidade, embora ele seja espiritual, invisível, único, ele é real, mas ele não é dentro daquilo que significa o misticismo de uma mente que idealiza coisas. Nós não precisamos do místico, nós precisamos do conhecimento daquilo que é a verdade. Porque a verdade liberta. Não é o ilusório que liberta, não é o místico, não é aquilo que eu invento, não é algo que eu ouço de outra pessoa e eu passo a ser melhor. Então, se eu for uma pessoa que eu preciso de ver um milagre para melhorar, irmãos, eu não estou entendendo Deus. Eu tenho que ser uma pessoa que, entendendo Deus, eu possa viver milagres. Não é viver milagres para poder acreditar em Deus. E vai falar isso para uma pessoa mística para você ver. Não, eu só passei a acreditar em Deus quando eu tive acesso ao milagre. Então o caminho está invertido, irmão. Se for assim, o caminho está invertido. Porque Deus, ele fala, você terá acesso ao milagre o dia que você me conhecer. Não o dia que você tiver acesso ao milagre, você vai me conhecer. É o contrário. Entendeu? Então tem gente que está dentro de milagres aí, que esses milagres não são milagres expressamente revelados por aquilo que é a vontade de Deus. Então eu tenho alguma dificuldade nessa parte aí, tá, irmãos? Eu confesso aos irmãos que eu tenho muita dificuldade nessa parte de quando as pessoas falam, não, eu só dei crédito a Deus o dia que eu tive contato com o sobrenatural, o dia que eu tive contato com aquilo que é o místico, o dia que eu tive contato com o milagre. Aí eu passei a acreditar em Deus porque eu vi o milagre. Eu já penso o contrário. Porque eu criei em Deus, ele me deu acesso a coisas que eu não tinha. Não para provar que ele é Deus, não para isso. Mas é porque eu agora, estando acessando ele, eu me torno um cooperador com ele. Então, é dessa forma que a gente passa a ter acesso à revelação da vontade de Deus. Mas tudo bem, os irmãos que creem assim, eu creio que um dia a mente vai se abrir, os olhos vão se abrir também, e eles vão parar de querer viver o místico, porque o místico, irmãos, não passa
né? Não é nada mais, nada menos do que aquilo que está dentro daquilo que a gente sempre tem dito aqui para os irmãos. São ideologias e expectativas. Isso é o místico. Então, tem gente que vive na expectativa de ver algo que ele nunca viu, para poder crer em algo que ele nunca creu. Então, ele tem que ver algo que ele nunca viu. E aí, quando ele vê algo que ele nunca viu, ele vai dar crédito naquilo que ele nunca viu, nunca teve crédito. É assim que as pessoas vivem. Ah, eu só darei crédito se eu ver, se eu tocar, se eu sentir. Tomé, né? Então, será que a fé é para isso, irmão? A fé é para isso, será? Eu não vejo assim. A fé é justamente para eu viver o que eu não entendo, o que eu não vi, o que eu não toquei. Por isso que veio a fé. A fé veio falar para mim quem de fato eu sou, sem com que eu pudesse conhecer isso por mim mesmo. Então a fé é a certeza de algo, uma certeza de algo que eu não tinha como real. Ela é a certeza. Ela me dá essa certeza. E ela me passa a revelar coisas que antes eu não via. Eu passo a ver coisas que antes eu não via. Por que eu vejo agora? Mas será que é o místico? Não, é a respeito de quê? Da verdade entre Deus e eu. Entre eu e Deus. Eu passo a enxergar agora, mediante aquilo que Deus me deu, que é a fé. Então, são coisas que a gente precisa estar meditando constantemente, irmãos. Meditando nessas coisas constantemente, para a gente não sair daquilo que é a linha traçada, onde nós estamos tentando caminhar sobre ela. Para não pisarmos nem para a direita e nem para a esquerda, para não retrocedermos, perdão, mas para nós irmos em direção à revelação daquilo que é o alvo. O alvo está se revelando a nós, e nós precisamos caminhar em direção a esse alvo. Pedro, posso fazer uma Oi. pergunta? Deixa o irmão Pode. Roberto aí, ó. O irmão Roberto ergueu a mão faz hora. Pode falar, irmão Pode falar, Roberto. irmão Roberto. Depois você Ah, vem. Nesse. É a respeito do que o irmão falou aí do hospital, né? Esses dias um irmão contou para mim que ele nunca falou tanto do amor de Deus dentro do hospital quanto aqui fora. Porque para você falar, você tem que viver aquilo, né? Correto. O irmão falou que ele falou assim que de madrugada Deus despertava ele já falava para um, falava do evangelho para outro. É que nem o apóstolo Paulo, né? Na prisão ele anunciava o evangelho. Verdade. E a gente tem que viver, né, um momento para poder falar do evangelho, né? Às vezes Deus permite tanta coisa que é para nós poder anunciar e falar do evangelho, das boas novas, né? É isso mesmo, irmão. Deus abençoe. Glória a Deus, irmão. Você vê que tem pessoas que tiveram muito mais chance, né, ou muito mais intensidade de trazer uma revelação de Deus, muito mais oportunidade de trazer uma revelação de Deus em condições adversas, irmãos. Não nas condições favoráveis. Então a gente precisa começar a olhar para esse lado também, para essas coisas também. Pode falar, Serginho, agora. É uma pergunta que eu queria fazer, que eu me lembrei de uma passagem que tem, que Moisés insistia que queria ver Deus de todas as formas, né? Sim. E como a gente entende, Deus não se enxerga ele é invisível, né? Mas mesmo assim Deus falou, vou passar de costa e você vai me ver. Então por que essa parte? O que seria isso? Boa Não pergunta. tem uma passagem assim? Tem uma Não tem passagem. uma passagem assim? Tem uma Então, passagem. Mas ele não viu Deus, viu, irmão? ele não Ele viu, viu mas uma Deus glória, falou que ia ele passar viu- de costa, né? Hã? Uma luz. Pode falar. O que o Moisés insistiu tanto para ver de Deus ali, o que a história mostra, ele viu uma glória pela fenda de uma rocha ainda, por um buraquinho da rocha, ele viu uma glória. Agora eu vou perguntar para você, na realidade, irmão, na realidade, vamos ser sinceros, onde que é as costas de Deus? Então, Me fala onde que é as costas de Deus. então, aonde que é? Se Deus tiver costa, igual nós temos as costas, tem lugar então que Deus não enxerga? Tem lugar que ele não está apontando? Tem lugar que a visão dele não alcança?
Não tem, né, irmão? Entendeu? Se Deus tiver olho, irmão, igual o nosso olho é capaz de enxergar 360 graus? Mas não tem uma parte que fala que façamos o homem à nossa imagem, à nossa Sim, semelhança? sim. E aí? Mas não é semelhança física, não é Sim, semelhança material, tá, legal. entendeu? A nossa Entendeu? semelhança, ele fala, é a semelhança daquilo que Deus é. Não é que Deus é Espírito, semelhante àquilo que o homem humano é. É o homem que é semelhante àquilo que Deus é, espírito. entendeu? Você pode entender que semelhança significa igual o modelo físico, ou semelhança pode ser igual àquilo que é de fato a expressão exata do ser Deus. É diferente, irmão. Entendi, irmão. Esse corpo humano aqui é genérico. Isso. E Deus, ele não é igual ao homem. É o homem que precisa ser igual a... Deus, Por que que a Bíblia mostra, irmãos, histórias onde Deus, ele é apresentado pela visão humana, entendeu? E Jesus vem para mostrar para nós Deus pela visão do próprio Deus. Por que que em 1500 anos de história e de escrita bíblica o homem não conseguiu revelar Deus? O Moisés não conseguiu mostrar para ninguém como que Deus é. Moisés não conseguiu. O Abraão não conseguiu. O Adão não conseguiu. O Elias não conseguiu. O Eliseu não conseguiu. O Daniel, o Sadraque, o Mesaque, o Abednego, o Davi, o Samuel. Quem mais? Vai pegar todos os personagens. O Sansão, né? Os reis não conseguiram revelar. Os profetas nenhum conseguiu revelar. Então, por quê? Porque eles tinham uma visão humana de Deus. Era Deus sendo mostrado por aquilo que é a visão humana. Aí ele mesmo se faz carne. E agora ele fala assim, ó, o homem que me viu pelos seus próprios olhos, agora me verá pelos meus olhos. Agora eu vou mostrar pela minha mente quem eu sou. Entendeu, irmão Serginho? Por isso que está tão dividido, existe tanta divisão entre aquilo que é o ensinamento de Jesus e aquilo que era a compreensão religiosa dos homens de Deus da época. Os grandes homens de Deus, os estudiosos da época de Jesus, eles entravam em grandes conflitos com o ensinamento de Jesus. Por quê? Porque tudo que eles tinham de estudo, de ensinamento, de entendimento, os escribas e os fariseus, era uma visão humana a respeito de Deus. E agora vem Jesus revelando a visão de Deus a respeito de si mesmo e agora confronta aquilo que é a visão humana de Deus, a compreensão humana daquilo que é os olhos humanos em relação a Deus. E isso a gente tem que ser aberto para entender, irmãos. Nós temos que ser inteligentes para entender essa forma. Porque os homens pensaram Deus de uma forma, e Deus, quando ele se revela de fato quem ele é. E aí ele fala assim, ó, nós vamos fazer o homem, o ser humano, a nossa imagem. O homem será a nossa imagem. E ele será semelhante a nós. De que forma? Física? Não, porque Deus não tem forma física. Deus não está no bonito. Você lembra que eu expliquei isso aí tempos atrás? Deus se revela no belo e não no bonito. Deus não tem forma. E será que isso, que é a semelhança de Deus, é forma, irmãos? Existe forma em semelhança de Deus? Não, não existe. Então, quando ele é dito isso lá no versículo 26 de Gênesis, tá? Gênesis 1, versículo 26, façamos o ser humano a nossa imagem e ele será semelhante a nós. Aí, logo em seguida, no versículo, ele diz assim, ó, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais da terra. Quando ele fala assim, ó, o homem será semelhante a nós e ele dominará, tem a ver com forma, irmãos?
Ele dominará. A palavra que ele usa ali para falar no versículo, a sequência do versículo. Esse homem será semelhante a nós, e ele vai dominar. Isso tem a ver com forma, tem a ver com corpo, com olho, com boca, com cabelo, com as coisas naturais? Não tem a ver, irmão. Tanto é que a história mostrou isso. Os próprios homens questionaram esse versículo na história. O Davi questionou. Ele falou assim, está escrito lá que a gente ia ser semelhante a Deus, que a gente ia dominar, mas eu não vejo isso. Não vejo isso. A gente não domina coisa nenhuma. E Deus disse que nós seríamos semelhante a Ele, que nós dominaríamos. Por que é dito isso, irmãos? Por quê? Que ele, em seguida, da semelhança, ele fala, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Essa semelhança é uma semelhança que fará com que o homem seja parecido com Deus na sua forma, ou que o homem teria as mesmas condições de domínio que Deus tem. O homem seria uma pessoa, quando ele aprendesse isso, tá? Que ele dominaria, ele teria o domínio, ele assumiria a responsabilidade de todas as coisas. Esse homem seria parte do governo do próprio Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Sim, sim. Quando é que o homem dominou alguma coisa, irmãos? Se você olhar hoje para a humanidade, eles dominam os peixes? Eles dominam as aves do céu? Eles dominam os animais domésticos? Os animais selvagens? As aves os animais que rastejam pelo chão, os homens dominam isso hoje? Mas esse domínio que o homem entende, irmão, é como se ele pudesse ir lá aprender, trancafiar, matar, tirar a vida, entendeu? Sim, É isso exatamente. que o homem entende assim, né? Por que, irmão Serginho? Eu gostei da sua resposta, porque era justamente isso que eu estava provocando. Porque a visão que o homem tem a respeito das coisas de Deus é uma visão sempre do quê? Do homem para Deus. Então, a nossa visão é o nosso ponto, presta atenção no que eu estou dizendo para vocês, o nosso ponto é sempre o quê? Terreno, não é? A nossa origem, para entender Deus, é sempre o quê? Terrena, irmão. Então, nós partimos sempre daqui da terra para o céu. Por isso, o homem não entende isso aqui. O nosso ponto de origem deveria ser sempre o quê? O próprio Deus. Então, tudo que nós devemos fazer, irmãos, nós temos que trazer de lá para cá. E não querermos levar daqui para lá. Então, quando eu entendo assim, o domínio é estar onde, irmãos? Na vontade do próprio Deus. Isso é o domínio. Eu estar inserido em Deus. Porque o homem natural, ele domina? Não domina, não adianta. O homem, ele não governa. Os irmãos dizem, agora eu estou governando em Cristo, né? Nós somos, como que é? Eleitos do Senhor, até esqueci, reinando em vida, estamos reinando em vida. Para com isso, irmãos. Vamos ser sinceros. Ninguém está reinando em vida. O homem sempre pensou que esse domínio aqui dos peixes seria algo daqui para lá. E sempre foi de lá para cá. O dia que eu estiver, de fato, na semelhança, o dia que eu estiver, de fato, né, naquilo que é a imagem de Deus, aí eu estarei no domínio de Deus também. Por isso entrou a palavra domínio aqui, tá, irmãos? O dia que eu estiver na semelhança de Deus, e o dia que eu estiver na imagem de Deus, eu também estarei no domínio de Deus. E isso o Davi não entendeu. Você pega isso aí depois lá acho que em Hebreus, que ele traz a explicação na linha do tempo, no desenvolvimento da linha do tempo,
E ali, qualquer dia a gente fala um pouquinho a respeito disso, tá, irmãos? Que tem que preparar aqui os versículos que eu não lembro de cabeça. Ali você percebe que o homem entende agora o que é dominar sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais da terra e sobre os que rastejam pelo chão, e tudo que é a promessa aqui no versículo 26 de Gênesis 1, o homem passa a entender isso quando ele vai crescendo no entendimento na linha do tempo da história. Glória a Deus, hein? Louvado seja Deus, é muito ensinamento. É muita bênção. Orlindo. Oi. Então, a respeito da meditação, da oração, né? A mente, ela tem tendência a fugir mesmo, né? Você está naquela comunhão com Deus, de repente a mente tem tendência a fugir. Quando não aparece algum barulho lá de fora, algo que te tira a atenção, o que desvia, né? Não tem essa força de poder ali constantemente, com aquela meditação a Deus, e a mente tem essa tendência mesmo, é normal. Então, isso aí, irmão? É normal. A gente tem que isso, ou dá para trabalhar isso aí para não fugir? Para ficar que nem o irmão Valdeci, assim, 24 horas lá no Reino da Glória, fingindo que está aqui. Então, irmão, isso aí, aquilo que você está falando aí, é treinamento, vivendo isso, você vai aprendendo a dominar. Entendeu? Porque você já tem a consciência que o seu domínio está em Deus. A sua origem está em Deus. Irmão, quando eu falo assim, a sua origem está em Deus, o que o irmão entende que a sua origem está em Deus? Somos todos um, né? Deus e nós somos um, né? Entendeu? Pelo que eu entendi, porque o irmão explanou aí agora, que a semelhança de Deus. Nós somos Deus. Mas será que nós estamos prontos para viver essa origem em Deus, irmão? Ou nós estamos tentando viver essa origem em Deus? Estamos aqui no aprendizado, irmão, para aprender isso. Aí que eu estou começando a entender, assim, que nós estamos aqui nesse aprendizado, nessa passagem terrena, e para poder alcançar o máximo possível dessa luz aí. Tem os que alcançam, tem os que não alcançam, de forma alguma, mas a gente tem que trabalhar isso o máximo, para fluir o amor de Deus, né? O amor que está dentro de nós, que é Deus. Ele é o amor, né? Porque o coração do homem, ele é duro por natureza, do homem terreno. Então eu entendo dessa forma, que mesmo o homem ruim, o mal, o maldoso, que a gente possa pensar das piores atrocidades da pessoa, se ele quiser fluir o amor, o bem, ele vai fluir, porque está dentro do coração dele também, ele é filho de Deus. Deus está ali, a hora que ele clamar, que ele buscar. Seria mais ou menos isso? Então, irmão, quando a gente fala assim, olha, a nossa origem está em Deus. A nossa origem está em Deus. Será que nós vivemos isso de verdade? Então, mas essa origem não seria esse amor, irmão? Deus mesmo em nós? Pô, a nossa origem está em Deus? Como que seria? Eu não estou entendendo isso aí, então. A nossa origem está em Deus. Quando eu falo assim, olha, a minha origem está em Deus. O que eu estou me referindo? Que o meu ponto de apoio, o meu ponto de partida, a minha base, tem que ser quem? Deus. Então, tudo que eu for fazer, irmãos, tudo que eu quiser fazer, eu tenho que buscar a referência onde? Em Deus. Porque Ele é a minha origem. É dali que eu saio, entendeu? Dali que eu saí. Dali que eu vim. E é ali que está a minha casa. Ali que está a minha família. Ali que é o meu ponto de apoio. Ali que é o meu porto seguro. Ali que é a minha base forte. Ali que é a minha sustentação. Ali que está a minha plataforma. Ali que estão os meus alicerces. Por isso que quando a Bíblia vai tratar de alicerce, eles falam assim, o apóstolo Paulo, né, ele fala assim, olha, o alicerce é Cristo. Esse é o alicerce. Tudo que os homens fizer, não importa o que eles façam, de bem ou de mal, de certo ou de errado, todos eles estão em um único alicerce, que esse alicerce é Cristo. Aí a pessoa fala assim, mas eu não concordo com isso, irmão Orlindo, porque aquela pessoa que faz o mal, como que você vai falar para mim que ela está no alicerce de Cristo? Entendeu? Como que ela está alicerçada em Cristo?
Porque não existe outro alicerce, irmão. Todos nós saímos do mesmo local. Toda a base para toda a humanidade, ela é uma só. Ela é Cristo. Só que tem gente que, estando na base de Cristo, eles vivem do certo e do errado. Tem gente que, estando na base do Cristo, está esperando Deus fazer o que já está pronto antes da pessoa nascer. Então, você percebe que tem muita gente que elas estão esperando Deus fazer algo que já está pronto há muito tempo, né? Então, tem gente buscando a luz de Deus. Nós não temos que buscar a luz de Deus, irmão, porque a luz de Deus já foi acesa antes de eu nascer. Ela está acesa, a luz de Deus. E por que então, irmão Arlindo, que eu não estou enxergando essa luz? Porque você está olhando para o lugar errado. Porque o seu alicerce, a sua base, quem que é? É Ele. Se a minha base é Deus, irmãos, se eu sou alicerçado em Deus, fala para mim, uma pessoa que entende isso, o que está faltando para ela? O que mais ela precisa? O que ela está buscando? O que ela precisa mais de revelação? O que mais ela precisa para poder revelar? O que mais ela precisa para viver a vida? Se ela entende isso. Por que nós estamos sempre olhando para as coisas que nós achamos que está faltando? O homem vive olhando para aquilo que ele acha que está faltando. Ah, ô irmão, por que você não faz tal coisa? Ah, porque eu não tenho isso. Será que nós não temos mesmo? Ou será que nós não enxergamos aquilo que é a nossa base? Aquilo que é o nosso alicerce? Será que nós não estamos enxergando aquilo que de fato nós já temos? É o que nós já temos, irmãos. Sempre é o que nós já possuímos, que nós já temos. Só que as pessoas vivem de uma forma que elas estão buscando ter aquilo que elas já têm. Elas ficam lutando para ter aquilo que elas já têm. É a mesma coisa uma pessoa que está numa cadeia, presa, você vai lá e fala assim para ela, olha, a porta está aberta, está destrancada. Abre, sai e seja livre. Mas a pessoa fala assim, não, você está me enganando. A porta não está aberta, não. Estou olhando para ela que ela está fechada, mas está sem trinco na porta aí, ó, pode olhar que não tem cadeado. Só você abrir o portão e sair. Não, estou acostumado a ficar aqui dentro já. Aqui dentro eu tenho comida na hora certa. Aqui dentro eu tenho uma cama para deitar. Aqui eu tenho... Eu estou preso, tudo bem, estou preso. Mas eu tenho umas vantagens aqui. Então tem muita gente vivendo assim, irmãos. A porta da prisão foi aberta? Não, não foi aberta. Pelo contrário, ele levou a prisão embora, para que não restasse nenhuma dúvida. Subindo aos céus, ele levou cativo o cativeiro. Aquilo que aprisionava os homens foi levado embora, para não aprisionar nunca mais ninguém. Só que tem gente que vive nas prisões até os dias de hoje. Não tendo mais o cativeiro, a pessoa, ela se coloca no cativeiro. Ela se coloca como escrava. Ela se coloca como necessitado. Ela se coloca como alguém que está vivendo uma vida de falta. Ela se coloca como alguém que é uma pessoa que precisa encontrar a luz de Deus. Então, todas as vezes que eu vivo tentando encontrar algo que está dentro de mim, irmãos, tentando encontrar fora o que está dentro, eu não vou encontrar nunca, nunca, porque eu sempre estou procurando no lugar errado. Então, se a minha base é em Deus, eu não posso procurar em outra base. Eu não posso procurar em outro lugar. Eu tenho que necessariamente procurar o que eu preciso onde? Em Deus. E saber que aquilo ali já está pronto. Porque não está faltando. Não está faltando nada. Esse Deus nosso, ele é o ser mais perfeito, nosso Pai. É o ser mais perfeito que existe e que já nos preparou tudo de antemão. Deus, ele fala assim, olha, vamos lá criar, vamos pegar a criação. Primeiro nós vamos fazer a terra, o céu, chamar a existência a luz, criar as árvores, criar os animais, criar tudo que supre a necessidade do homem. Tudo que for necessário à vida do homem, nós vamos criar. Criou. Tá tudo pronto? Tá. Bom, agora se tá tudo pronto, não tá faltando mais nada,
vamos criar o homem, só agora nós vamos criar o homem. Nós não criamos o homem antes do suprimento. Nós não criamos o homem antes de eu suprir as necessidades dele. O homem só surgiu, só nasceu depois que tudo já estava pronto. E por que que isso não é uma regra de vida para nós, irmãos? Por que que nós não entendemos isso? Por que que nós achamos que Deus criou a gente e colocou a gente aqui para depois ele ficar criando algo para nos suprir segundo aquilo que é a nossa demanda? Você acha que as pessoas vivem isso? As pessoas pensam assim: ah, eu entrei nesse mundo, agora eu vou ter que pedir para Deus corrigir, fazer tal coisa para mim, porque eu não estou entendendo isso aqui, eu não estou vendo isso aqui, Deus tem que me dar isso. Não, irmãos, Deus já te deu tudo. Tudo que foi necessário foi criado antes de você existir, antes do homem existir. Então, quando você entrou nessa vida, o que era necessário, não é o que era, o que eu julgo ser bom, não é o que eu julgo ser o melhor para mim. Tá? Às vezes não é o melhor para mim, mas aquilo que é o necessário para mim já está pronto. Já está pronto. Não está faltando nada. Ah, mas eu olho assim para a minha vida, eu vejo que falta muita coisa, irmão Arlindo. Falta muita coisa na minha vida. Porque você não está enxergando o que de fato está pronto. O seu alicerce onde está. A sua origem está onde? Onde está a sua origem? O homem conhecendo a sua origem, a sua natureza e o destino para onde ele está sendo conduzido, ele é completo, irmãos. Não falta mais nada, não tem necessidade de coisa alguma. De coisa alguma. Mas é questão de compreensão mesmo, de domínio da parte de Deus. É Deus dominando sobre nós. Dominará o homem a respeito dele ter sido criado à nossa imagem, à nossa semelhança, ele vai dominar em nós. Em nós ele vai dominar. Fora de nós ele vai passar sempre necessidade, ele vai estar sempre buscando seus ideais, sempre na expectativa da vida, na expectativa de um futuro, na expectativa de um presente, na expectativa de uma religião, na expectativa de algo que ele quer ver acontecer, então nunca está pronto. Ah, se Deus quiser que eu faça tal coisa, ele vai dar as condições. Não, Deus te deu as condições e ele fala para você, vai e realiza agora, porque está pronto. É assim que eu vejo, irmãos. É assim que eu entendo Deus. E quando eu comecei a entender Deus a partir daí, eu não digo para você que a vida é fácil. É igual os irmãos dizem aí, não é fácil você viver isso, mas é prazeroso você levantar num dia belo que Deus preparou e você poder chegar a Deus e falar, Senhor, onde o Senhor quer que eu revele hoje? Onde o Senhor quer que eu mostro o quanto o Senhor é perfeito hoje? Onde o Senhor quer que eu esteja no meio da nossa família, dizendo, o papai está cuidando de nós em todos os aspectos. Onde o Senhor me colocará? Colocará para falar desse amor. Onde o Senhor me enviará para ser ali um canal de bênção, para ser o abençoador daquele local, porque eu e o Senhor somos um. Então é assim que a gente tem que viver, irmãos. Essa deveria ser a nossa oração constantemente, se buscando em Deus onde Ele quer que o nome dele seja revelado, onde Ele quer que a gente leve a luz no meio das trevas, e assim nós vamos revelando aquilo que é a vontade de Deus. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk